tivemos nessas últimas 2 semanas, que é quando começamos o ano, trabalhando acerca da gratidão. E escolhemos, para mais ou menos fechar esse ciclo, trabalhar a gratidão por fazermos parte da humanidade. Não resta a menor dúvida que para todos nós não é uma tarefa que está simples, colocadinha, diagramadinha na palma das nossas mãos e que nós vamos apenas executando. Em primeiro lugar, nós temos um conceito forte em nós da questão evolução. E alcançando dentro de nós, cada um no seu jeitinho de ser, fruto do seu pensar, do seu observar, do seu viver intensamente com essa diversidade maravilhosa que está aí disponível para nós o tempo todo, nós conseguirmos enxergar que o conceito de evolução ele nos traz, ele nos granjeia a possibilidade de compreender melhor a diversidade. Eu posso falar de mim, não tenho dúvida que se eu fizesse parte de uma religião que não trabalhasse de forma tão intensa, tão profunda, tão persistente a questão evolução, para compreender a diversidade, aceitar a diversidade, exatamente por enxergar que Deus não criou tudo em 7 dias, que Deus é uma agência criadora que perenemente possibilita o processo da criação. Que nesse possibilitar do processo da criação, cada ser traz a sua idade. A criação cósmica, sim, nós não sabemos como começou, quando, isso não sabemos. Nós percebemos e somos agraciados por estarmos reencarnados no século XXI, onde tanta gente na área da ciência se debruçou para nos trazer documentos, frutos de pesquisas maravilhosas, nos mostrando que a idade de cada ser é a sua idade. E, portanto, o que ele já acumulou de experiência é o que ele conseguiu acumular. E o que ele conseguiu fazer de sínteses dessas experiências que ele foi vivendo é o que ele conseguiu fazer de sínteses. Que isso determina a sua maneira de ser, portanto, a sua maneira de ocupar os espaços, de corresponder às suas próprias necessidades, portanto, de atendê-las. E aí entra cada um de nós nos somando a todos, todos se somando a cada um de nós, para conseguirmos ir administrando e processando o que precisamos processar a cada instante. Imagina a dureza que deve ser para uma pessoa que, além de ateia, for materialista, viver na humanidade. Porque o materialismo vai sempre nos trazendo uma vontade, aumentando em nós a vontade de ter as coisas prontas e satisfatórias para nos atender. E as coisas não estão prontas e muito menos estão para me satisfazer. Elas são apenas o que elas são.
As pessoas são apenas o que elas já conseguem ser. E nós vamos ali, em conjunto, burilando nossos caracteres, melhorando, portanto, a força do nosso caráter, melhorando a nossa capacidade de fazer, melhorando a nossa capacidade de ver o mundo, as pessoas, as coisas e nos administrando. Para embasar o nosso encontro de hoje, eu trouxe um pequeno texto retirado de uma das aulas que o espírito Antônio Grino fazia em Curitiba para estudantes da doutrina dos espíritos, e alguns aqui da casa iam lá fazer essa aula. Eu fui durante um tempo, a Isaías, a irmã Ana Maria, etc. E a gente gravava essas aulas, e eu abstraí de uma dessas gravadas o seguinte trecho: o espírito, ao reencarnar, no sentido da macrocultura, sob a orientação de seus instrutores espirituais, é preparado para um viver antropossocial, circular, espiralado. Eu vou voltar a discutir o texto e vou colocando essas tradução para todos dessas, uma explicação melhor desses termos que ele usa. Quanto mais se relaciona com o outro, quanto mais conhece o outro, mais conhece a si mesmo. Vejam o quanto os senhores, na medida em que estiveram observadores, dinâmicos trabalhadores, atentos e humildes, aprenderam e aprendem com o outro. Observando o outro, foram aprendendo a fazer, não copiando, mas fazendo com o seu possível as adaptações necessárias aos senhores, mas sempre aprendendo com o outro. Cada um, com a sua inteligência, faz diferente. No diferencial daquilo que ele sentiu necessidade de fazer parecido com o outro, ou diferente do outro, vai fazendo a sua melhoria de vida, a melhoria do próximo, a melhoria dos fazeres na humanidade, contribuindo assim ativamente para a evolução da humanidade. A política pedagógica da cultura espírita é muito importante na visão antropossocial. Tudo fazemos para termos nos espaços espíritas, nas casas espíritas, uma extraordinária e positiva força de transformação do ser humano, desde que consigamos sensibilizá-los a compreender que ele deve estar continuamente aprendendo para se autoconhecer, se auto-administrar, consequentemente, conhecer o próximo. Conhecendo o próximo, aumentar o seu autoconhecimento. E neste processo circular, espiralado, contínuo, fazer um contínuo sentido de adaptação e crescimento. Vou voltar aqui na primeira frase dele, onde ele diz que o espírito, ao reencarnar, no sentido da macrocultura, e daí copiamos de próprias aulas dele, a significação, como é que ele conceitua a macrocultura. Macrocultura é um termo que pode se referir a regiões geográficas que compartilham uma cultura, um conjunto de instituições sociais, seus artefatos e conceitos culturais. Ou seja, ele já abre esse trecho da aula nos colocando que quando viemos para ocupar um espaço, por mais que esse espaço nos pareça estranho a nós, por mais que tenhamos nossas dificuldades para nos encaixar, nos administrar nele, inclusive amar esse espaço, amando as pessoas, amando as forças transformadoras que ali coexistem, que nós não estamos ali
nem sozinhos e nem muito menos de uma forma primária, onde não tínhamos conhecimento do que teríamos para administrar. Porque antes de nós já estiveram nossos orientadores espirituais. E antes de chegarmos aqui, já estivemos nos dando ciência do projeto que estamos fazendo, para onde iremos, as dificuldades que teremos e, por outro lado, os apoios que temos. A questão é nós, com gratidão, irmos conseguindo reconhecer esses apoios. Porque na cultura, na nossa cultura, falar da nossa, que é ela que eu conheço, é nela que eu vivo, percebemos que quando se fala de apoio, nós gostaríamos que esse apoio fosse quase uma rede e que nem fosse um tecido de algodão, que fosse um tecido de espuma, onde nós deitássemos no fofinho e aquela rede nos apoiasse e nos concedesse deleite pessoal. E o apoio que nós encontramos no sentido do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento pessoal, não é esse. Esse nós até temos. Nós já somos partícipes de um grupo denominado Humanidade, que já conseguiu desenvolver sofás fofinhos, colchões confortáveis, anatômicos, que já conseguiu desenvolver geladeira para num dia quente termos bebida geladinha, uma água geladinha deliciosa. Nós já conseguimos desenvolver instrumentos que nos fazem muito apoio, inclusive nas nossas dinâmicas industriais, onde quer que estejamos fazendo nossa profissão. Nós já desenvolvemos instrumentos para nos fazer apoio, que é facilitar a nossa caminhada. Mas nenhum de nós está blindado com relação aos esforços pessoais. E falar em gratidão é, sobretudo, nós nos alertarmos para sermos gratos por termos que todos os dias nos agilizar, desenvolvendo mais e mais nossa capacidade de esforço para, com muita dinâmica, recolher o melhor que cada um vai trazendo para nós. Mas esse melhor, a fração que vai chegar com cara de rede almofadada, de sofá fofinho, colchão anatômico, o percentual é pequeno, porque senão nós não cresceríamos. Não é porque a gente em outra vida foi isso, como se existisse outra vida, que a vida é uma só, é um contínuo. E nós espíritas temos que urgentemente nos despir do conceito de que as dificuldades que enfrentamos agora é porque noutra encarnação, ou noutra não sei mais qual, e mais qual, e mais qual, fomos isso ou fomos aquilo. Deus não é isso. Deus é uma agência extremamente fraternal. O que há de máximo que pudéssemos pensar em humanismo seria Deus. Não nos colocaria para numa encarnação posterior estar nos ralando em pontas de pregos, porque numa anterior, que nós tínhamos menos conhecimento, menos sabedoria, conseguíamos ver de forma muito menor o mundo, as pessoas e as coisas, que aquele comportamento nosso naquele momento fosse taxado e resolvido à custa de espada, e essa espada seria a encarnação futura. O espírita de hoje não concebe essa ideia,
porque já concebeu, já consegue conceber um Deus melhor e maior. Mas já concebe a questão de nós sermos capazes de, a cada instante, nós avançarmos para, na diversidade, nós conseguimos fazer reflexão, que é jogar a luz que já alcançamos, a luz que já alcançamos, da espiritualidade que já conseguimos produzir em nós. Espiritualidade é característica pessoal de cada um. Antes, quando falava a palavra espiritualidade no centro espírita, era quase se referindo a um tacho de espíritos, como se eles nem tivessem identidade, e era a Nájila vestida um aventalzinho branco e dizendo que a espiritualidade está nos mandando fazer isso, a espiritualidade está nos mandando fazer aquilo, que a espiritualidade está dizendo que daqui a 100 anos o planeta vai ter sido chacoalhado e destroçado. Não, os espíritos hoje nos alertam que espiritualidade é uma palavra para ser utilizada como uma característica de cada um, é adjetivo. A espiritualidade desta pessoa permite que ela seja muito generosa. A espiritualidade que essa senhora já alcançou permite que ela seja dinamicamente trabalhadora e zelosa. Característica. E que quando formos nos referir aos espíritos desencarnados, dizer, os espíritos desencarnados. E quando formos nos referir aos espíritos encarnados, os espíritos encarnados. E nesse alcance, nós indo, jogando luz para dentro de nós, nós vamos conseguindo meditar sobre os eventos que estamos vivendo, o que eles significam para o nosso crescimento, é jogar para diante. Estou vivendo essa questão. Porque eu estou vivendo essa questão com relação a uma pessoa na humanidade, e às vezes nós vivemos questões cruciais e o deflagrador daquela questão foi uma pessoa. A questão é que essa pessoa traz em si a humanidade, porque nós não vivemos soltos, isolados. Esta pessoa que naquele momento é a agência, representa, pode ser que nem seja, ela representa a agência deflagradora da nossa questão, nesse olhar que nós já podemos fazer na atualidade, nós nem nos ocuparíamos de taxá-la isto ou aquilo. Nós, através da prece, que vem aqui antes e acima de tudo, da prece, com a reflexão e a meditação, nós nos perguntaríamos o que aprendo com esta experiência. Mas não estamos dizendo que aprende é só com experiência ruim, experiências muito boas também. Imagina alguém nos encontrar na rua e dizer para nós, um dia que eu estava numa situação muito difícil, eu te encontrei e depois de passar 5 minutos, receber seu abraço de chegada, de saída e 5 minutos de conversa, as coisas clarearam um pouco para mim. É uma experiência maravilhosa e que tenho certeza que todos os irmãos já viveram. E aí nós nos perguntamos, o que eu aprendo com essa experiência? Sobretudo, quem sabe, estejamos ali com a possibilidade de aprender a ser cada vez melhor. Para conseguirmos levar algo de bom
para mais e mais pessoas. E quando falamos pessoa no século XXI, nós estamos falando de todas as formas que habitam o planeta. Se eu levei essa coisa boa para essa pessoa, eu sou capaz de levar coisa boa para as minhocas. Eu sou capaz de levar coisas boas para os coelhos, para os jabutis. Sou capaz de onde eu passar, eu deixar um mundo melhor, ou pelo menos não piorar. E nós teremos, com esses comportamentos, mais e mais oportunidades para, de forma muito clara, muito forte, materializar sentimentos de gratidão. O primeiro encontro, quando começamos a trabalhar a gratidão, no primeiro do ano, era gratidão pelo que recebemos, e começamos inclusive dizendo, é maravilhoso o sentimento, ser grato pelo que recebemos de bom, mas é maravilhoso sermos gratos pelo que recebemos, que é fruto da nossa inexperiência, fruto do nosso não saber, que é a falta de sabedoria suficiente para, e que desdobra em situações muito difíceis para nós. E nós, à luz da prece, da reflexão, da meditação, olhar para nós mesmos e vamos descobrir ali que aquilo aconteceu porque eu não trazia sabedoria suficiente para aquilo não ter acontecido. E aí é firmar o pé, a alma, o cérebro, para aprender para valer com aquela experiência, para que ela não se repita. E quando falamos ela, não quer dizer que ela venha com a mesma cara e a mesmíssima experiência. O irmão, quando disse aqui, ele disse que o movimento é circular, quanto mais... Aqui. O espírito, ao reencarnar, no sentido da macrocultura, a cultura é nós inseridos nesse conjunto todo de pessoas, instituições, relevos, faz parte, etc., sob orientação de seus instrutores espirituais, é preparado para um viver antropossocial. Antropossocial, ele conceitua como sendo a forma de ver o mundo que analisa a sociedade e a cultura humana por meio da observação e da capacidade de vivência de seus participantes. É nós vivendo, conseguindo fazer as experiências, os movimentos de vida, fazendo nossas avaliações, sejam elas avaliações iluminadas, muito bonitas, sejam avaliações muito precáriazinhas. E o viver antropossocial é nós inseridos nesse conjunto todo de vivências, de avaliações, de posicionamentos, de respostas, de produção de novos eventos em resposta ao que fez, e vamos seguindo. Você que só ia perguntar. A mudança de relevo, por exemplo. Onde que ela interfere? Por exemplo, as pessoas que habitam regiões muito planas e, portanto, muito quentes, baixas quentes, vamos pensar nisso. Não há essa movimentação. Montanhas, florestas, ventos e etc, etc. E a senhora chega lá para viver. E a senhora não está adaptada àquilo. E vai ter que construir adaptação, porque senão uma simples situação de relevo será capaz de levar a senhora a desequilíbrio. Não posso mudar? E a senhora vai mudar, não o relevo da terra, mas a senhora vai mudar como a senhora se administra naquele novo lugar para onde a senhora foi.
mesmo, e quando a gente fala esse novo lugar, nós não estamos falando só, eu agora, não, vamos dizer, eu aos 20 anos saio de uma cidade, uma região do estado e vou para uma outra região do estado, completamente diferente, de uma região árida, semiárido, de caatinga, de seca, de extremo de calor de dia, extremo de frio à noite, aí vai para a capital do estado, uma cidade pequena, sem cultura, sem jornal, sem rádio, sem TV, sem nada. Aí muda para uma que já é a capital do estado. Entendeu isso? Além do relevo, tem os outros relevos. Os relevos culturais, os relevos afetivos, os sociais, muda tudo. E cada caminhada dessa que fazemos, nós, ao nos inserirmos num grupo que é diferente daquele onde estávamos, nós temos que fazer um olhar profundo e aprender a conhecer esse grupo, avaliar sua cultura, porque ele fala em cultura 3 vezes nesse textinho, avaliar sua cultura, sua maneira de ser, para reconhecer esse povo como irmãos. É só seguir nesse exemplo aí. Aí sai de Belo Horizonte, vai para São Paulo, né? Sai de um estado completamente fechado, reservado, tradicional, conservador, para uma cidade altamente industrial. E é um povo com uma outra característica. Aí você chega lá e aprende a conhecer esse povo, reconhecer seus valores, reconhecer o valor dele, nacional e na humanidade, para aprender a gostar dele, aprender a amar. Senão, não vai ter gratidão por nada que receber ali. Aí tá, num determinado momento da vida, porque isso, porque aquilo, tem que mudar para o Rio de Janeiro. Uma cidade litoral, turística, com todas as características de uma cultura para atender a alegria, o bem-estar do turista que aqui vem para o deleite e para revisão de cultura e passear. E daí você tem que fazer uma revisão, aprender a conhecer as características deste povo, deste lugar, dessa cultura, para você se inserir e ser grata por estar ali. Porque senão você fica ali falando mal de quem ali construiu tudo para você estar. Porque é esse povo com essa cultura do carnaval, do samba, do pagode, da lapa, da praia, do calçadão, do quiosque e tudo, é ele que ao longo do tempo foi construindo a estrutura que te recebeu e que está ali te recebendo. E quando nós não fazemos essas caminhadas para ir entrando nos contextos, reconhecendo que faz parte da humanidade, nós não conseguimos fazer gratidão, porque a gente está sempre satisfeito e é capaz de estar aqui querendo ir para São Paulo, mas se voltar para lá, vai estar infeliz lá. Mas quer voltar lá para o Agreste, também acho que não vai querer e quem sabe não vai nem ser feliz lá. Mas se não entrar nesse processo de conhecer do antropossocial, conhecer a cultura daquela gente, aquele lugar, reconhecer, valorizar e procurar se harmonizar, eu não tenho que ser o povo daqui, mas eu devo estar harmonicamente inserida e avaliar e amar o povo daqui. Amar não é aceitar tudo. Amar é simplesmente amar. E dali a gente vai conseguir, com amor, que quem alavanca todos os valores morais, a gratidão é o amor. Com amor, nós somos capazes de abstrair o que cada um tem de melhor. E será capaz de depois, ao ser indagada, você gostaria de voltar para um desses lugares que você viveu? Não, eu me sinto muito encaixada aqui. E como você encaixa, né? Eu me sinto encaixada. Estou feliz. Porque aprendeu a fazer essa avaliação que o irmão propõe aqui,
para sermos o tempo todo motivo de gratidão por parte dos demais e termos dentro de nós motivos de gratidão. E ele ainda faz o cuidado de dizer, um antropossocial, sob orientação de seus instrutores espirituais, chegam a lugares que estão preparados para um viver antropossocial circular espiralado. Nós temos dificuldade com o circular espiralado, porque o materialismo, nós queremos estar, eu quero chegar nesse ponto aqui, porque esse ponto é o que eu sonhei, ele é o bom. Quando eu chegar nesse ponto, que eu considero o bom, e às vezes ele está bom mesmo, né? Um marido ganha um salário, me traz o que eu preciso, as bobageiras, que inclusive nem preciso, mas o ego e tal, aí eu quero ficar ali. Só que esse cosmos, que é circular, o viver nele é espiralado. E o que quer dizer esse espiralado? Nós, como espíritos, nós um dia partimos daqui, né? Lá Deus cria a partícula fundamental lá, a subpartícula atômica. E essa partícula vai usinando, ela é inteligente, a inteligibilidade está em todo o processo da criação. Antes eram só os espíritos, os filósofos, os religiosos, líderes religiosos que diziam isso. Hoje, graças a Deus, nós já temos isso aí na ciência. É a grande busca hoje dos grandes pesquisadores, é essa questão de haver um nível de inteligibilidade, porque há um nível de autoadministração, de autoprodução de energia nas partículas. Um átomo não precisa da energia do outro para ele viver. Ele existe. E é sobrevivente a si mesmo. Ele sim, por uma questão de todas as partículas cósmicas se interagirem, se comunicarem, se informarem, portanto, se combinarem, ele vai procurar sempre combinar para compor estruturas mais complexas. E é assim que estamos nós aí, com nossos trilhões de células. Todas compostas por inúmeros elementos que bonitinho e harmonicamente estão ali, combinadinhos, tá? Sendo que nenhuma delas, e portanto nenhum de nós e nenhuma forma de vida está estanque aqui, né? Tá aqui as partículas. Ela vai estar sempre, ela vai estabelecer um movimento, mas nesse cosmos circular não ficará no mesmo ponto. O espiralado é isso, aqui é uma espiral. Eu vivi aqui uma situação que me trouxe uma determinada experiência. Fiz uma avaliação. Quem viveu a situação comigo também fez avaliação. Emitimos vibrações já fruto do que nós produzimos, enriquecidos com essa avaliação. No momento seguinte, nós já somos outro. Esse espiralado que está dizendo é isso. Nós não passamos pelo mesmo ponto, nem que queiramos. É uma expressão do Matuto. Matuto, uma linguagem carinhosa, tá, gente? Ele dizer pra gente: cuidado, minha filha, nem o rio passa pelo mesmo ponto duas vezes. E é bem assim na cara, assim. Cuidado, minha filha, o que você está fazendo. Nem o rio passa pelo mesmo ponto duas vezes. Você está vivendo, faça o melhor, lide da melhor maneira possível, construa o melhor, porque você já vai avançar, já vai para o próximo, e assim vamos caminhando. Ai, aquele
tempo, foi tão bom, eu queria tanto voltar. Não, você traz o acervo de memória, na sua memória você traz o acervo de informações registradas, registre tudo que você vive da melhor maneira possível, porque voltar a viver aquela mesmíssima situação ali, você não vai voltar, você é capaz de voltar através da memória, do acesso à sua memória e viver aqueles sentimentos bons. E ele ser enriquecedor para, no momento atual, você fazer o melhor salto possível. E agradeça aquela vivência, mas agradeça as posteriores, agradecendo as anteriores. Porque o presente já é o fruto do que conseguimos estruturar no passado e já abre para o futuro. E nós tendo a possibilidade o tempo todo de, no presente, ir encontrando pessoas. Um que nos dá um solavanco, porque a gente abriu uma brecha para aquela pessoa fazer, seja lá que entendimento for, e nos propiciar uma situação que vai ser uma verdadeira chacoalhada. Se nós estivermos olhando atentamente para nós mesmos, dentro dessa chave aqui, nós não perderemos tempo guardando ressentimentos de pessoas. Nós nos perguntaremos o que eu devo aprender com essa experiência, em que ponto, qual é o ponto que eu devo me transformar numa pessoa mais atenta. Quando for fazer um negócio, ver alguém na família ou até um profissional que possa me orientar, ver o que é possível, até pagar de alguém para me orientar, para eu não repetir experiência assemelhada a que já me causou uma atrapalhação. Porque o outro só entrou numa abertura que fizemos. E nós precisamos ter cuidado, que a gente traz uma cultura que veio do momento anterior do Espiritismo, por não conseguirmos codificar bem a obra do Kardec, não conseguirmos decodificar como ele gostaria, e, portanto, não termos conseguido contextualizar bem a obra dele. Isso fez com que esse somatório dessa dificuldade de contextualização e uma grande carga que trazíamos de informação de culturas de outras religiões, que traziam informação sobre demônio, espírito obsessor, espírito do mal, espírito isso, espírito aquilo, nós espíritas trazemos um acervo de informação que temos que nos despir dele, porque ele está desatualizado, e fica facílimo de quando essas coisas nos acontecem, nós quase transformarmos aquela pessoa cujo vetor, eu é que fui o vetor para ele entrar na minha vida, a gente o transforma no espírito do mal, o espírito isso, o espírito daquilo. E há dentro de nós um acervo que nos endossa para fazer isso. E nós vamos ter que romper com esse endosso. Para vivermos o nosso presente, que é um presente. Não viemos aqui com promessas de facilidade. Os espíritos são cuidadosos em nos dizer isso. Fizeram um bom projeto encarnatório, onde primaram na diagramação do projeto em coisas que os senhores gostariam muito de se transformarem através das experiências na diversidade que o planeta Terra permite. Porque o planeta não nos permite essa diversidade, não é só no sentido de pessoas. Voltando aqui, inclusive, uma colocação muito bem-vinda da senhora. Não é uma diversidade só de pessoas,
É uma diversidade no sentido de planeta mesmo, de espaço para a gente administrar. Constrói uma casa num lugar, mas também você não teve uma visão para ver que a água ia descer da montanha, ia entrar, e dali você faz aquele aprendizado. Não fez antes de construir, vai fazer. Naquele presente está ali o aprendizado, né? Você se encanta com uma pessoa, namora, se apaixona, e um tempo depois você vai descobrir, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? Eu tenho horror de estar saindo muito, esse cara adora sair. Não, mas onde eu estava com a minha cabeça? E aí sim, chora para terminar o tal do namoro. Termina, chora um ano. Mas graças a Deus terminou, pelo menos. Porque falar de diversidade é isso, né? É falar dessas experiências todas que passamos. Escolhe para casar. Meu Deus, eu não achei que eu fosse escolher casar com mulher que fosse agarrar em obra social e que corre para ali, corre para aqui em obra social. E eu, mas aí vai adaptando e vai ficando. Sem reclamar. Diversidade. Porque será que quando casou já era espírita, mas eu era espírita, ele não. Mas será que ele achou que esse espiritismo fosse tomar esse corpo todo e que aos 72 ele ia continuar com o espiritismo dos 20 anos, que é quando conheceu? Não, ele vai ver que ele pensou, isso é coisa de jovem, isso vai passar. Essa mulher vai vir para o meu catolicismo, né? Essa moça, e foi, mas tá aí, coitado, foi se adaptando. Se visse que não se adaptava, certamente que, com muita fé em Deus, né, teria dito, não, olha, realmente não dá. Mas não, porque os espíritos, eles estão super cuidadosos em nos dizer, quando convidar as pessoas para fazer gratidão, trabalham a ordem prática da vida. Quando falar aos irmãos encarnados, a irmã Marina, então, que é um dos espíritos orientadores da Sociedade Brasileira dos Espíritos, ela é taxativa. Quando falar aos irmãos desencarnados, tragam sobre as vivências da Terra, a caminhada aqui na Terra, porque aqui no polissistema espiritual, as equipes estão muito organizadas e cuidadosas e cuidando dos encarnados, cuidando dos desencarnados, cuidando dos que chegam, qualificando a vida de quem chega, tentando qualificar com os irmãos encarnados a vida deles, mas dependemos dos veículos da Terra, os médiuns. E Deus, generosamente bom, nos concede a gratidão de todos sermos médiuns, todos conseguirmos estar mediando o nosso melhor frente à humanidade, para irmos alcançando cada vez mais uma massa crítica ligada a valorizar o que temos. Isso é gratidão. Estou na humanidade, é na humanidade que eu tenho que ser feliz. Israel, faixa de Gaza, Palestina, Líbano, e Síria, e orar, e prece, e meditação, e orar sem nos combalir. Porque não vai, se nós resolvermos nos combalir, se nós resolvermos nos deprimir, porque estão acontecendo esses eventos todos no mundo, como fica a nossa colaboração? A nossa mediação? Como é que eu chegar com uma vibração de coragem, de fé, de alegria para essa gente reerguer, se eu estou derrubada? Se eu não estou conseguindo fazer gratidão por estar, por exemplo, no país que eu estou. E, sobretudo, num país com uma Constituição laica, acolhe todas as religiões. Será que já pensamos na bênção que é isso? Nós vivemos um cruzamento de credos que estão aí, nesse momento, igrejas evangélicas, igrejas católicas, templos
hinduístas, templos budistas, templos da Seitunoye, templos da BL, templos da Messiânica, templos ligados às religiões de Israel, que tem ramificações, todos aí, operando, pensando, e nós, com muita gratidão, por nos somarmos a todos eles e termos conseguido um projeto encarnatório em que estamos num país que somos a expressão, quem sabe, de todos os países juntos. E sermos gratos. E todos os dias, com muita fé em Deus, sentirmos em nós motivos para agradecer. Quando não sentirmos, busquemos. Busquemos dentro de nós. Que é porque a gente permitiu que a ingratidão se aposse de nós. Que motivo nós temos? Trilhões de células funcionando. O primeiro passo já está aí, né? Imagina. E nós podendo andar, sorrir, enxergar, ouvir. Óculos na cara, sim, mas que bom, existe um instrumento. O joelho dói? Toma chás medicinais, é a maior biodiversidade de plantas medicinais do planeta, eu estou nela. Estou ali, plantadinho nela. O maior produtor de minerais do planeta, em matéria de minerais para a saúde, é o Brasil. Maior exportador de dolomita. Imagina, cálcio, magnésio e vários outros minerais juntinhos ali, combinadinhos pela natureza. Só extraiu, moeu, peneirou, nos entrega. E é assim que nós haveremos de ir juntando os pontos para todos os dias, ao ter motivos para a gratidão, expressarmos comportamentos pelos quais outras pessoas encontrem motivos para a gratidão. E, sobretudo, a gratidão de fazer parte da humanidade, com sua diversidade. E o nosso sonho é estar numa humanidade que todos fossem iguais. Eu só quero saber se a gente gostaria de estar numa que todos fossem iguais e só eu tivesse vindo missionariamente diferente e ali não existisse ninguém mais para ser o instrutor, o orientador, o modulador para essa gente toda, inexperiente, insapiente, e eu ali missionária, desencarnadinha, desencarnada não, desembarcadinha ali, para manipular, no bom sentido, é para manipular, né? Ordenar essa gente toda para um processo de percepção, criação, melhoria e etc. Porque na verdade a gente não quer as diferenças da humanidade, porque a gente gostaria de estar só entre os que estão aqui no topo da espiral, né? Eu com um grupo enorme, que a humanidade inteira fosse de irmão Leocádio, Zé Correia, Marmarino, irmão Antônio Grey, Massinha, mano. E aí também eu não estaria, né? Essa é a revisão que a gente tem que fazer. Ah, não estou satisfeita com a humanidade? Tá, queria melhor, mas e aí eu? Onde eu estaria? Onde me cabe? Aí a gente vai ver, não, é melhor estar aqui mesmo, porque provavelmente eu estivesse no pior. Eu não trago essas qualidades todas para ter ido para um tão melhor assim. Porque se trouxesse, estaria lá, né? Porque é por questão de frequência. É sintonia e frequência.